Aí depois o que é que eu faço? Aqui chegou a hora de eu tentar juntar o P com o não P. Então vamos ver. Eu posso começar usando associatividade, porque aqui dentro eu tenho apenas ous, só que é... Não, eu tenho apenas ous não, são esses dois ous aqui que eu tenho, e o outro é um i. Mas, de qualquer forma, eu quero juntar esse não P com esse P. Então eu vou começar usando associatividade. De que maneira? Imagina o seguinte, isso aqui chame de A, isso aqui chamo de B, isso aqui chamo de C. Lá em cima também. A, B e C. Pronto. Então, o que temos em cima é A ou, entre parênteses, B ou C. Pela associatividade, isso se transforma em A ou B, entre parênteses, ou C. Pronto, então usei a associatividade aqui, daqui para cá. A outra parte eu só repeti, portanto eu estou também usando o primeiro princípio da substituição. Agora eu estou mais perto de juntar o P com o não P. Só que eu ainda preciso usar o que aqui? Não vai ser associatividade. Porque eu tenho um I e OU. Não é associatividade nesse caso, é distributividade. A associatividade é quando você tem conectivos iguais. Dois I's, por exemplo, P, I, Q e R. Também vale para o OU. P, ou Q ou R. Agora, quando eu tenho conectivos diferentes, um I e um OU, você vai distribuir o termo que está em evidência nos outros que estão dentro. Como a gente faz com álgebra convencional mesmo. X multiplicando a soma de Y e Z. A gente faz o quê? Pega o X que está lá fora do parênteses e distribui para dentro. Isso vale aqui tanto do OU com relação ao I, quanto do I com relação ao OU. Então eu vou pegar não P e passar para dentro aqui. Ó. Não P vai lá junto do P, né? Por meio de quem? Por meio do OU. É como se esse OU aqui fosse o produto, nesse caso. E o I fosse a soma, nesse caso. Então, você, entre aspas, muitas aspas, multiplica o não P pelo P. Ok. E faz o quê? Multiplica também o não P pelo não Q. E coloca aqui. E no meio soma. É basicamente isso que eu estou fazendo. Se você pensar no OU como um produto e no I como uma soma. Apesar de que na maioria das vezes a interpretação é o contrário. Mas isso é apenas uma escolha arbitrária. Pronto, o que é que eu faço agora? Eu consegui juntar o P com não P. Isso é muito bom, porque P ou não P é verdadeiro. Qual é a diferença entre o símbolo V de verdade e esse símbolo T aí? E qual é a diferença entre o símbolo F e aquele outro símbolo T de cabeça para baixo? Alguém sabe responder isso? Vou botar no chat para ver se alguém sabe. Nenhuma diferença? Tem diferença. Então, responda aí. Qual é a diferença entre o V, que é o valor verdadeiro, e o T? Eu não sei se eu poderia dizer que o V faz parte da... Eu acho que o V não faz parte da linguagem, não. Não, o T não é bem um conjunto de verdades. O T é uma proposição. O T, vou chamar do nome certo. O nome certo é verum. O verum é uma proposição verdadeira. Enquanto que o V não é uma proposição. É só um valor verdade que você atribui a proposições. Essa é a diferença. Então, ali eu estou provando que determinada proposição é equivalente a verum. E verum é quem? É uma proposição verdadeira. Sempre verdadeira. Certo? Se eu fizesse a conta e chegasse num V, ia ficar estranho, né? Eu estou dizendo que uma proposição é igual a verdadeiro. Não, ela não é igual a verdadeiro. Ela é verdadeira, ou seja, ela tem valor verdade verdadeiro. Você pode dizer que ela equivale a uma proposição que é verdadeira. Aí fica mais correto. Mas não é igual a V. Por isso que a gente não escreve V no lugar desse
desse verum lá. É analogamente para o falso. Falso é uma proposição falsa. Não é a mesma coisa do F. O F é apenas o valor verdade que você atribui a essa proposição falsa. Voltando aqui. Para onde? Eu me perdi aqui. Eu tinha acabado de juntar o P com não P, né? Pronto, aqui. Então, P ou não P? Eis a questão, diria Shakespeare. P ou não P? Dá verdadeiro. Então, proposição verdadeira aqui. Proposição verdadeira vai ficar numa conjunção que envolve também essa outra. Então vai ficar aqui, ó, proposição verdadeira e uma outra. O que é que acontece quando eu faço um i de uma verdadeira com uma outra? O valor verdade dessa conjunção aqui vai ser determinado pelo valor verdade da outra, né? Uma eu já sei que é verdadeira. E no i o que é que acontece? O i só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Como eu já sei que uma delas é, resta saber se a outra é também. E o valor verdade dessa proposição toda aqui que eu destaquei vai ser o mesmo valor verdade da proposição que está à direita. Isto está também dito lá nas leis de Boole, se eu não me engano vai ser absorção, alguma coisa assim. Deixa eu voltar lá. Ó, P... não, é aqui. P é identidade, né? Não é absorção não. Identidade, P e verum. P e verum equivale a P. Então, estou trocando aqui. Tá na outra ordem lá, né? Isso é importante. Se eu quiser ser muito formal e pedante, sim. Porque lá nas leis de Boole eu não tenho verum e uma outra proposição. Eu tenho uma outra proposição e verum. A ordem está trocada. O que é que eu deveria aplicar aqui antes de aplicar a identidade da conjunção? Eu deveria aplicar a comutatividade. Para poder aplicar a identidade, já que está numa outra ordem, deveria trocar a ordem aqui dessas duas e aplicar a identidade. É claro que na prática a gente pula muitos desses passos, a gente faz vários passos de uma vez só, mas se você quiser realmente entender o que está acontecendo, deveria prestar atenção e notar que, está em uma outra ordem. Para eu trocar a ordem, eu tenho que usar a comutatividade, eu teria mais um passo aqui. Mas, bom, para não ficar muito longo, tá bom desse jeito. Aí eu chego nessa, né? Aí, o que é que eu preciso fazer mais? Depois eu vou notar que eu tenho não R de um lado e R do outro. Será que é isso que eu vou fazer? Pronto. O próximo passo é tentar juntar esse não R que eu tenho de um lado com o R que eu tenho do outro. Para isso, o que é que eu preciso fazer? Vou começar aplicando associatividade aqui, daqui para cá. Então essas duas que eu estou juntando aqui nesse ou, vai ficar... Eu vou trocar o parênteses de lugar, vai ficar... aplicado aqui no... aplicar duas... Eu acho que eu fiz duas coisas ao mesmo tempo aqui. Foi para economizar espaço, eu deveria fazer comutatividade e depois associatividade ou vice-versa. Eu fiz as duas coisas de uma vez só. Enfim, reorganizei aqui, trocando a ordem, trocando a posição dos parênteses e trocando a ordem de algumas... na verdade, de todas as subfórmulas aqui. Essas que estão sozinhas ou com apenas um não. Pronto. Então, desse passo para cá, eu usei comutatividade e associatividade. Depois, aqui o R já está no jeito de passar para o outro lado. Vou usar associatividade. De novo, pega essa com o R, fica assim. E depois sobra o OU com essa parte aqui. Aqui... eu uso de novo a associatividade para juntar o R com não R, aqui. A outra parte eu repito. Aqui desse lado... não, aqui não é associatividade, aqui é distributividade. Porque são conectivos diferentes. Então eu estou distribuindo o R nesses dois outros operandos aqui dentro. Eu vou fazer o OU do Q com R, vai ficar assim. Eu vou fazer o OU do não R com o R, vai ficar assim. Quando eu faço isso, aí esse não R ou R, que você deveria, na verdade, trocar a ordem usando comutatividade antes de usar a complementação do OU,
vai virar verum. Troca para ficar R ou não R. Se quiser usar da forma como foi dito lá na lei de Boole, que é R ou não R, equivale a verum. E depois aplica essa lei de complementação do ou para chegar aqui, em verum. Aí agora eu tenho um I do verum com outra proposição. O que é que faz? Repete a outra proposição. Então, tá feito aqui. Repeti a outra proposição. Eliminei o verum. O que é que eu quero fazer mais? Eu tenho o que de um lado e tenho o não que do outro. Vou tentar juntar os dois. Associatividade aqui. O que mais? Eu acho que daqui para cá eu usei associatividade e comutatividade. Foi isso? Não, só comutatividade. Só troquei a ordem aqui. Do que o R virou R o que? Agora sim, a associatividade aqui embaixo, para juntar o que com não que, ficou assim. Que ou não que dá verum. R ou verum dá verum. Do outro lado tem não P, que eu estou apenas repetindo. Por último, verum ou não P. Verum ou não P dá verum. Isso foi dito lá, eu acho que na identidade, né? Aqui, uma coisa unida por meio de um ou com um... Ah, não. Foi um ou com um verum, né? Ah, então foi aqui embaixo. Uma coisa unida por meio de um ou com um verum dá verum. Pronto, então eu recomendo que vocês tentem fazer, eu acho que não vai dar tempo de fazer aqui, eu vou pedir que vocês tentem fazer em casa essas fórmulas, começando da mais simples. Tentar fazer sem olhar a resposta. E depois olha a resposta. Essas 6 aqui estão respondidas. Agora isso assim é mais para quem quer entender, né? Eu acho que eu não vou cobrar isso nessa disciplina não. Isso é mais para quem quer entender e pode ajudar a entender o resto. Mas ainda hoje, que eu tenho aí uns 25 minutos ainda, eu gostaria de falar um pouco de lógica de predicados. Para na aula que vem falar de concluir talvez a parte de lógica de predicados e falar também de conjuntos. Dúvidas até aqui? Então eu vou começar a falar agora de lógica de predicados. É um assunto também interessante, pelo menos a meu ver. E que, na verdade, é a parte assim, que mais interessa para a matemática. Assim, a lógica proposicional é uma parte, só que é uma parte muito pequena, muito restrita. E a lógica de predicados é, na verdade, a que a gente usa mais. Bom, considere as seguintes proposições. Se Sócrates é homem e todos os homens são mortais, então Sócrates é mortal. Exemplo clássico de lógica de predicados. Se todos os gregos são homens e todos os romanos são homens, então todos os gregos são romanos. Vá vendo aí se faz sentido, cada uma delas. Faz sentido essa aí? Se todos os gregos são homens e todos os romanos são homens, então todos os gregos são romanos? Se Július é um marciano e alguns marcianos fazem viagens intergalácticas, então Július faz viagens intergalácticas. Faz sentido? Se nenhum gato é cão e alguns cães não são quadrúpedes, então alguns quadrúpedes não são gatos. Se todo unicórnio é branco, então alguns unicórnios são brancos. Quais dessas afirmações fazem algum sentido? Pensem aí. Pensem aí e respondam. Quais fazem sentido? Assim, quais vocês diriam que é logicamente válida, que é uma verdade lógica, assim? Baseado em quê? Baseado, sei lá, no seu entendimento do que poderia significar uma verdade lógica.
1, 2 e 5. 1 e 5. Quem dá mais? 1 e 5 de novo. Vá dizendo, diga mais. Outras pessoas aí, diga aí. Ninguém respondeu o 4, né? Até agora. Ninguém respondeu o 4. Mas você discorda que alguns quadrúpedes não são gatos? Você discorda disso? Não discorda, né? Então, alguém quer mudar a resposta e incluir também a 4 como proposição válida? Ou acha que não? Ou acha que o fato que alguns quadrúpedes não são gatos, isso não é suficiente ainda? É bom significa o quê? Que quer mudar? Essa 4 é confusa. Não, muitas são confusas. Né? Lembro que leva em conta assim, não, independentemente disso, porque alguns quadrúpedes não são gatos. Um burro é um quadrúpede e não é um gato. Não precisa pensar em deficiência, não. Agora, lembre que verdade lógica é uma verdade que independe dos sentidos. É uma coisa que, tipo, P se somente se P. P se somente se P é verdadeira. Por quê? Porque eu fui lá e vi se P é verdade? Não, porque independentemente do valor verdade de P, P se somente se P, você faz uma tabela verdade, você vê que não tem outra chance, não tem outra possibilidade, tem que ser verdadeiro isso. Não depende de verificação empírica. Então, a verificação empírica de que alguns quadrúpedes não são gatos é irrelevante do ponto de vista lógico. Uma verdade lógica não deveria depender de observações empíricas, de conhecimento do mundo. Não, eu conheço o mundo ao meu redor e sei que alguns quadrúpedes não são gatos. Uma verdade lógica não deveria depender disso. Então, se fosse para concluir a partir disso, não seria necessariamente uma verdade lógica. Por isso que verdade é outra coisa, não entendi não. Calma que a pergunta sem sentido, verdade é outra coisa. Não entendi não. Explica aí. Não, sim, mas assim, o sentido que eu quero me referir aí é o sentido lógico. Agora, a questão é essa, o que é fazer sentido do ponto de vista lógico? Aí eu tô vendo se você já tem uma intuição sobre isso ou não, porque claro que eu não expliquei isso ainda, mas às vezes a pessoa tem uma certa intuição. E eu tô dando as dicas. A dica é: o que eu quero aqui é uma coisa que seja verdade, independentemente de verificações empíricas. Não pode depender dos sentidos. Eu vi um burro, ele tem 4 patas e ele não é um gato. Não, aí está dependendo dos sentidos. Por exemplo, eu estou falando de Július, que é um marciano aí. Eu já vi um marciano na vida? Não. Mas eu posso dizer se essa é uma afirmação logicamente válida ou não. Eu estou falando de unicórnio aí, coisa que não existe, inclusive. Mas eu posso dizer se essa é uma afirmação logicamente válida ou não. Outra forma de ver uma afirmação logicamente válida é a seguinte: uma afirmação logicamente válida é uma que vale em todos os mundos possíveis. Você consegue imaginar um universo onde não existem quadrúpedes que não sejam gatos. Você consegue imaginar esse universo aí? Você pode inclusive sonhar dentro desse universo. Então, se você consegue imaginar, se o universo é consistente, não tem nenhuma contradição na existência desse universo, isso não vem a ser um absurdo lógico, a existência desse universo onde todos os quadrúpedes são gatos. Portanto, essa conclusão do argumento 4, da implicação 4, é uma coisa que depende realmente dos sentidos, já que eu posso imaginar uma situação em que ela não é verdadeira, um universo que não tem nenhuma contradição, onde ela é verdadeira. Então, realmente, a 4 é uma falácia. Então, 1 e 5 está ganhando disparado. 5 é unanimidade e 1 também, né? 1 e 5 são unanimidades. Agora eu vou começar falando da 5, então. A 5 não é logicamente verdadeira. Isso vai chocar todos vocês aí
que responderam. Por que não é logicamente verdadeira? Isso tem a ver com o quantificador todo. Quando a gente diz assim, todo unicórnio é branco. Se nós estivéssemos estudando lógica lá na Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, iríamos concluir aqui que a proposição 5 é logicamente o quê? Não, mesmo lá seria logicamente inválida. Sim. É porque no tempo de Aristóteles, que foi o pai da lógica, eles olhavam para esse quantificador todo de uma forma um pouco diferente como olhamos hoje. Eles diriam assim, que vamos trocar o unicórnio aí por coelhos. Pronto, vou trocar a palavra unicórnio por coelhos. Se eu estivesse lá na Grécia Antiga estudando lógica com Aristóteles e eu perguntasse a Aristóteles, é verdade que se todo coelho é branco, então alguns coelhos são brancos? Ele iria dizer sim. Porque ele iria interpretar esse todo coelho é branco como implicando que existe um coelho que é branco. Só que se você perguntasse a Aristóteles, trocando de volta o coelho por unicórnio, é verdade que se todo unicórnio é branco, então alguns unicórnios são brancos? Ele iria dizer não, porque o unicórnio não existe. Então, quando a coisa sobre a qual você está falando não existe, você não supõe que o todo implica a existência da coisa. Quando a gente fala todo unicórnio é branco, eu não estou dizendo que o unicórnio existe. Se eu não estou dizendo que o unicórnio existe, então não necessariamente alguns unicórnios são de determinado jeito, porque o alguns pressupõe existência, enquanto que o todo não. Deixa eu simplificar. Na versão moderna que vamos estudar da lógica aqui, para todo não implica existe. O resumo da história é esse. Apesar de na Grécia Antiga eles tinham outra visão, a concepção moderna de lógica é essa. O para todo não implica existe. E o alguns, quando a gente fala alguns unicórnios são brancos, a gente está dizendo, em outras palavras, existem unicórnios que são brancos. Eu não posso deduzir esse existem unicórnios que são brancos a partir do para todo, porque o para todo não implica existência, principalmente no caso de unicórnios. E no caso de unicórnios, até Aristóteles concordaria que não implica existência, porque ele iria dizer, não, tá doido, um unicórnio não existe. Sabe? Aí a moral da história é essa. Para todo não implica existe, em geral. Para todo só implica existe se o universo, o domínio do seu discurso for não vazio. Então eu posso dizer, por exemplo, para todo elemento do conjunto vazio, esse elemento do conjunto vazio é um número real, x, tal que x ao quadrado é igual a menos 1. Isso é verdade. Porque eu estou falando para todo elemento do conjunto vazio. Não existe elemento do conjunto vazio. Então eu estou fazendo uma afirmação verdadeira por vacuidade. Aí, vamos uma por uma, né? A primeira todo mundo concordou que é válida. E de fato é. Se Sócrates é homem, todo homem é mortal. Então Sócrates é mortal. Claro, todo mundo concorda com isso aí. 2. Se todos os gregos são homens, se todos os romanos são homens, então todos os gregos são romanos. Aí, basicamente, eu estou usando aquela transitividade da implicação. É basicamente isso. Não, tá errado. Gregos são homens, romanos são homens. Não, eu estava lendo errado aí. Não, A2 não vale não. Gregos são homens e romanos são homens. Então, se fosse assim, gregos são homens e homens são romanos, aí sim, né? Aí sim. Se tivesse trocado as partes antecedente e consequente da segunda implicação, aí faria sentido. Mas realmente, 2 não é. 2 não vale, não é válido. 3. Se Júlio é um marciano e alguns marcianos fazem inveja, essa todo mundo concordou que não é válida, né? Então, pronto. Não tem muita... Assim, o fato de Júlio ser um marciano e a gente nunca ter visto um marciano na vida não interfere em nada. Nisso aí ser válido ou inválido. O problema é que realmente eu consigo imaginar um mundo, um universo onde existe um marciano, enfim, que todas as premissas aí sejam verdadeiras, ou seja, esse Júlio marciano exista e alguns marcianos fazem viagens intergalácticas e mesmo assim o Júlio
o Julius não faça viagens intergalácticas. Eu consigo imaginar se fosse todo marciano, aí sim. Aí eu deveria necessariamente incluir o Julius lá nesse todos marcianos. Aí faria sentido. 4 também é uma coisa meio sem pé na cabeça, que termina com uma conclusão válida. É uma conclusão válida não, uma conclusão verdadeira, mas que é verdadeira baseada no seu entendimento de mundo. Por isso não é verdade lógica. E o 5º é aquela questão do para todo não implica existe. Então não necessariamente a 5 é válida. Resposta: somente 1 e 2 são afirmações logicamente válidas. Não entendeu? 1 e 2 não. Eu falei o quê? Então a conclusão é somente 1, né? Somente a primeira. Tá, eu falei errado então. A 2 não é válida. Ok, obrigado. Somente a proposição 1 é verdadeira. É porque eu acho que estava escrito de outro jeito, eu editei e estou ainda na cabeça que só 1 e 2 é verdadeiro. Mas apenas 1 é verdadeiro, somente a primeira é verdadeira. Agora, do ponto de vista da lógica proposicional, nós não temos como verificar que apenas a primeira é válida, né? Sim, como eu estava dizendo também, existe uma distinção sutil entre verdadeira e válida. Quando a gente diz assim, válida, a gente está querendo dizer, para qualquer interpretação que você dê, ela vai ser uma proposição verdadeira. Então, válida é um termo que a gente usa para uma coisa que ainda precisa ser interpretada, sabe? Quando a gente diz verdadeira, é para uma coisa que já foi interpretada. Eu já dei a interpretação dela, já é claro aqui, já posso dizer se é verdade ou falso. E válida é uma coisa assim, que você diz que é válida quando para toda interpretação, essa interpretação gera uma proposição verdadeira. Então, a interpretação no caso aqui seria o quê? Seria a relação do que é dito com alguma realidade externa. Isso seria uma interpretação. Por exemplo, eu pegar aqui essa afirmação 3 e associar esse Julius a um marciano mesmo, que possa existir em algum lugar do universo, em algum universo, e sair fazendo, né, viagens. O que é que significa viagens intergalácticas? Teria uma interpretação para esse termo também. Sai fazendo essas associações de cada termo que é parte aí dessa afirmação com coisas que existem em algum lugar, numa realidade externa. Então, interpretação tem a ver com isso, com correspondência das palavras que aparecem aí com coisas do mundo real. Essa interpretação é o que me permite dizer se uma afirmação é verdade ou não. Bom, voltando. Então, apenas a primeira afirmação é logicamente válida. Agora, do ponto de vista da lógica proposicional, todas elas são dessa forma aqui. P e Q implica R. Ou seja, nenhuma delas é uma tautologia. Isso mostra que a validade lógica da primeira afirmação aqui tem a ver com sujeito e predicado. Se você for olhar apenas do ponto de vista da lógica proposicional, você vai chegar nisso aqui. E a resposta vai ser depende. Ela pode dar verdadeiro ou falso, depende dos valores de verdade de P e E. Não é suficiente para chegar na conclusão de que isso aqui realmente é uma proposição logicamente válida. Então, por isso, a gente precisa estudar lógica de predicados, que vai abordar essas questões de para todo, para algum, sujeito, predicado. Com isso, a gente expande assim, o que pode ser concluído sobre validade lógica ou não. Bom, eu vou parar por aqui, que não vai ter como ir muito mais para frente. Já são praticamente 9 horas. E é isso. Eu espero na próxima aula, se possível, até falar um pouco de conjuntos. Certo? E depois vocês ficam de olho aí nos materiais que eu vou estar postando. Beleza, então. Até quarta-feira.